Olha, gente, para você que está ligado na TV Natividade, uma excelente terça-feira. Hoje, dia 7 de julho do ano de 2020. Nós vamos entrevistar a partir de agora a doutora juíza doutora Leidjane Chiesa Gomes da Silva, ela que é a juíza da 43ª Zona Eleitoral aqui de Natividade, que vai falar para a gente a respeito das eleições 2020 para prefeito e vereadores aqui no município de Natividade, que irá acontecer neste ano de 2020. Todos os detalhes, os prazos, as dúvidas dos candidatos, a doutora Leidjane vai estar falando para a gente a partir de agora. Doutora, é um prazer estar podendo falar com a senhora, meritíssima, nessa terça-feira. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui da TV Natividade. É um prazer imenso estar podendo falar com você hoje, tá bom? Esse ano de 2020 teremos uma eleição com um calendário bem diferente, né, doutora? Explica pra gente como vai ser esse calendário. A data já está confirmada mesmo, está tudo certo para acontecer em 2020 as eleições. Um bom dia. Bom dia. A gente vai ter realmente um calendário diferente nesse ano, né, por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, né. Então, a gente, com essa preocupação, os governantes com essa preocupação toda com a saúde dos eleitores, também dos servidores e dos candidatos, né, o Congresso Nacional, após uma sugestão do TSE, ele aprovou uma emenda constitucional, né, de número 107, que adiou todo esse processo eleitoral, né? Então, a gente tem uma mudança no calendário eleitoral, as convenções partidárias, né, que seriam realizadas agora em julho, elas mudaram, né, vão ser realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro, né? E essas convenções que eram realizadas através de reuniões presenciais, né, agora vão poder ser realizadas de um modo virtual, né? Tem uma lei, né, a 9.504 de 97, que tem que ser respeitado todos os parâmetros dessa lei, mas essas convenções podem ser virtuais. Com essa mudança do calendário das convenções, também foi adiado o prazo final para registro de candidatura, né, que passou para o dia 26 de setembro, né, prazo final para registro de candidatura, né, junto à Justiça Eleitoral. Sim, então as pessoas que se interessarem, né, a serem candidatos para vereador ou para prefeito têm até o final de setembro, não é isso? Final de agosto. Até as convenções entre 31 de agosto e 16 de setembro. Sim. Né, porque, assim, para você ser candidato, né, você tem algumas regras, né, e uma das regras é você estar filiado e você e tem uma convenção que lança efetivamente os candidatos, né? Então, essas convenções, essas reuniões são para lançamento dos candidatos, né, que vai registrar a candidatura direitinho. Então, até 16 de setembro as convenções e até 26 de agosto o registro de candidatura. Sim, e as eleições já está tudo certo para acontecer no dia 15 de novembro, né? Isso, o primeiro turno. Isso, né? Nós temos algumas novidades, né? E o que o pessoal estava mais preocupado seria a data das eleições, né? Dos turnos. Né? Nós tivemos esse adiamento, né? O primeiro turno vai ser realizado no dia 15 de novembro, né? E o segundo turno realizado no dia 29 de novembro. A gente tem que lembrar que nós em Natividade não temos segundo turno, né? O segundo turno são só para municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, nós temos apenas um turno só, tá bom? Sim. E a respeito do período de campanha, doutora? O período de campanha, ele ainda são 45 dias, como é que vai poder ser feita essa divulgação? Fala um pouquinho pra gente aí de como é que vai ser o papel das redes sociais nesse momento, né? Porque eu acho que não vai poder ter comício físico, né? O comício mesmo do candidato, explica pra gente. Bom, olha só, a campanha eleitoral, ela começa no dia 26 de setembro, né, desse ano. Né, antes dessa data é proibida, né, propaganda de qualquer forma, né, ainda que a gente chama aquela chamada propaganda subliminar, né, que você vê o pessoal pedindo votos, então não pode, né, é proibido.
né, se a gente tiver alguma denúncia em relação a isso e configurar ilícito, né, pode acarretar uma sanção, né, pode ter a multa pecuniária, né, até o indeferimento do registro ou cassação do diploma. Né, então, às vezes você vê uma pessoa que já é, por exemplo, prefeito, já é vereador, e as pessoas está lá inaugurando uma obra, por exemplo. Aí as pessoas dizem, está lá inaugurando obra, está fazendo campanha, né? Então a gente tem que lembrar que não é propaganda eleitoral antecipada quando a pessoa não tem pedido explícito de voto e nem menciona a candidatura dele. Né? Então, você não pode, na verdade, exaltar os dados pessoais desses pré-candidatos, né? Não pode chamar atenção para projetos políticos, né? Para poder dizer assim, ele é uma boa pessoa e está fazendo um bom trabalho e tem que continuar fazendo um bom trabalho, então votem em mim. Né? Isso seria uma propaganda subliminar. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa situação. Só um minuto. Sim. E, doutora, quem pode se candidatar? Vai esperar um pouquinho? Oi, desculpa, pode falar. Não, tranquilo. E quem pode se candidatar e quem não pode se candidatar? Tem isso também, né? Tem as pessoas que não podem se candidatar por algum problema, não é isso? Bom, você tem algumas regras, né, para poder se candidatar, né? Então, para se candidatar a qualquer cargo eletivo, você tem que preencher algumas condições, né? Então, tem que ter nacionalidade brasileira, você está em pleno exercício dos direitos políticos, né? Tem que ter um alistamento eleitoral regular. Você tem que ter domicílio eleitoral, né, no município onde você pretende se candidatar há pelo menos 6 meses. Você tem que ter filiação partidária também mínima, né, de 6 meses. E tem a idade mínima que tem que ser observada. Então, para vereador, a idade mínima é 18 anos. Para prefeito, a idade mínima é 21 anos. Tá? Tem uma outra coisa também que a gente tem que ver, que o candidato, né, quem quer ser candidato, não pode ter nenhuma causa de inelegibilidade, né? Você vai ver essas causas lá na Constituição Federal, tem lá as causas, tem na Lei Complementar número 64 de 90 também. Um exemplo é a pessoa que teve uma ação, né, para analisar crime contra o patrimônio público, que tenha sido condenada, né, nos últimos 8 anos. Né? Ou seja, assim, você teve um processo, uma improbidade administrativa, por exemplo, e a pessoa foi condenada, né, nessa ação de improbidade administrativa. Essa sentença, ela, na data X, né, ela não pode mais ter nenhum recurso, a gente chama isso de trânsito em julgado. Então, a partir dessa data, né, você conta 8 anos. Então, nesse período, você não pode se candidatar também. Então, são essas, em regra, né, as regras que a gente tem para ser candidato. Tá? Okay. Tá? Então... foi feito todo um trabalho de cadastramento biométrico, né, há um tempo atrás, aqui na cidade, na atividade Varriçai, né? E esse processo da eleição através da biometria, ela continua? Como é que vai ser a votação? Vai ser na urna eletrônica, mas pelo sistema de biometria ou não? Não, a votação vai ser ainda pela urna eletrônica e pelo sistema de biometria. Isso aí é um caminho sem volta, na verdade, né, que a gente fala. Então, o que a gente está analisando, né, é a preocupação das pessoas em relação ao dia da votação, né, por conta da pandemia, né, como é que vai fazer para não ter aglomeração, que fica aquela fila toda, né, que a gente bem sabe como é que é. Então, a gente o TSE está realizando, né, vários estudos, né, e adotando diversas medidas, né, para a segurança dos eleitores, né, e para a gente poder ter uma eleição, né, mais segura. Então, a gente está trabalhando algumas ideias. Uma das ideias é estender
o horário, né, não terminar às 17 horas, né, estender esse horário para poder garantir uma aglomeração, a não existência de aglomeração. Né, a gente tem que lembrar que alguns países, né, mesmo com a pandemia, já tiveram pleitos, né, e tudo aconteceu normalmente, né, eles se organizaram dessa forma, estenderam os horários, a população foi instruída, né, mantiveram distância em fila, não teve fila, né, e não houve nenhum relato de aumento de casos de Covid-19 nesses locais. Né, então, eu acredito, né, também que até novembro a gente já esteja com essa situação no Brasil já mais controlada, né? Então eu acredito que essa eleição ocorra sem nenhum problema. Sim, uma pergunta que as pessoas estão sempre questionando aqui na TV Natividade, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se no mês de novembro ainda não tiver controlada essa pandemia, há possibilidade do cancelamento das eleições ou não? Eu não acredito que aconteça, né? Sinceramente, não vejo como, né, a gente não ter as eleições em novembro. Mas, assim, se você for analisar, se porventura, né, acontecer de uma segunda onda, e se tudo fechar, né, não puder ter eleição de nenhuma maneira, como é que fica a situação? Né? Eu acho que a preocupação das pessoas é mais ou menos nesse sentido. Né, isso é uma situação que o TSE teria que regulamentar, né, o TSE baixaria com certeza uma regulamentação em relação a isso, mas se isso acontecer, o Estado, né, os municípios, eles não podem ficar sem líder, né, o Executivo não pode ficar sem representante, né, sem chefia. Então, a gente tem o que a gente chama no direito administrativo do princípio da continuidade do serviço, entendeu? É como se você estivesse fazendo uma cirurgia, né, e com o médico João, por exemplo, né, e o médico João, no meio da cirurgia, ele passa mal e desmaia, né, e como é que fica o paciente? Vai ficar ali esperando o doutor João melhorar para voltar? Não, você tem que pegar um outro médico, né, e colocar ali. Né, ou vamos dizer que o doutor João está ali fazendo a cirurgia e o hospital chega assim, doutor João, acabou o seu período do seu contrato, o senhor está demitido, o senhor já sabia, porque o seu contrato era só até o dia tal, no dia tal, na hora tal, né, ou no dia tal e a cirurgia virou à noite, vamos dizer assim. O senhor tem que ir embora, né, como é que vai fazer? Vai deixar o paciente lá? Né? Ele tem que continuar a cirurgia para o paciente não morrer. Essa é a ideia que a gente chama no direito administrativo do princípio da continuidade do serviço público. O serviço público ele tem que continuar. Então, se por acaso, né, não tiver eleição de nenhuma maneira, né, o município ele não pode ficar sem representante. Então, a continuidade do serviço é necessária, então a gente tem a continuidade dos representantes até que a gente tenha novas eleições. Isso nunca aconteceu e eu acredito também que isso não vai acontecer nessas eleições. Eu estou dando só um exemplo, né, básico, né, do que poderia acontecer, né, para as pessoas ficarem sabendo. Mas ele vai ficar mais tempo e nós não votamos nele. Não, aí você vai querer colocar quem você não votou, entendeu? Ele, pelo menos a pessoa que está ali foi eleita em um período anterior, mas foi eleita, né? Já é o chefe do executivo, já é um vereador, né? E aí a gente vai dar continuidade com aquela pessoa ainda que ultrapasse os 4 anos, entendeu? Mas isso tem que ter regulamentação do TSE, tem que ter tudo direitinho, né? Tem que ter uma resolução, uma lei esclarecendo e pontuando isso. Nada pode andar sem que tenha lei escrita. Ok. E caso as eleições tenham esses horários estendidos, o resultado do pleito sairá no mesmo dia? A gente tem o sistema de apuração, nosso sistema de apuração é um dos melhores do mundo, né? Vocês têm acompanhado o nosso trabalho nesses anos que a gente está à frente, né, do eleitoral, e desde que a gente tem a transmissão eletrônica dos dados, nós temos tido o resultado das eleições em menos de uma hora, né?
ainda mais os locais, né, as eleições municipais, né, com a chegada da última mídia, né, a gente já computa todo o resultado quase que imediatamente. Então, acredito que muito pouco tempo depois de encerrado o pleito, a gente tem o resultado. Ok, doutora. A nossa entrevista tem um propósito de facilitar o trabalho dos eleitores e dos candidatos, né, em relação aos procedimentos vinculados nas eleições de 2020. Nós estaremos sempre à disposição de vocês, né? Nosso trabalho com a TV Natividade tem 1 ano e 4 meses aqui na nossa cidade, e nessas eleições de 2020 será a primeira vez que nós estaremos entrevistando os candidatos, né, ouvindo todo mundo, e se Deus quiser estaremos ouvindo a doutora mais uma vez muito em breve para mais informações a respeito das eleições. Nós queremos agradecer muito, né, a sua participação aqui com a TV Natividade. Estamos sempre à disposição, é só entrar em contato, tá bom, doutora? Ok, eu também agradeço, né, a TV Natividade por essa preocupação. Quero lembrar que o cartório eleitoral, apesar de não estar funcionando ainda, né, fisicamente, né, brevemente eu acredito que o trabalho presencial retorne, né, mas nós estamos à disposição também para qualquer dúvida que os senhores tenham, né, lembrar os candidatos, né, que a campanha eleitoral ela é necessária, mas também é importante que não se ultrapasse nenhum limite, né? Nós temos no site do TSE, né? O TRE tem uma página na internet, né? Com o manual do candidato que tem todos os esclarecimentos, né? Das permissões e vedações da propaganda eleitoral. Então, já vão se programando, por favor, né? Dá uma lidinha lá nesses manuais para poder saber. Uma coisa que eu não falei que seria interessante chamar a atenção é que nós não teremos, né, carros de som, né, na rua, né, reproduzindo jingles, né, como a gente não deve ter carreata, né, ou se nós tivermos carreatas, os carros de som são permitidos nas carreatas, ou ele pode ficar parado também, né, sendo usado só como amplificador de som. Mas a gente não vai ter mais aquele carrinho de som passeando na cidade, tá bom? Então, mas todas essas, o que é permitido, o que é proibido em relação à propaganda eleitoral, está nesse manual do candidato, né? Qualquer pessoa tem acesso, pode ir lá na página do TRE, né, que você vai achar, tá bom? Então fica a dica aí para o pessoal para evitar qualquer tipo de processo, denúncia, que é o que chateia realmente, né, o candidato, né, pós-eleições. Ok, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Um bom dia. Tudo de bom.